Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós faremos a leitura que se encontra do versículo de número 26 até o versículo de número 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Pai Santo, humildemente nos colocamos na Tua presença nesse instante, meu Pai. Humildes, ó Senhor, porque reconhecemos o nosso pecado. Reconhecemos, Senhor, a nossa imundície. E somos informados pela Tua palavra que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor, de maneira que nossas orações não são ouvidas e Sua voz se torna calada em nós. Senhor, tem misericórdia em nós. Senhor, limpa os nossos ouvidos, ó Senhor, purifica-nos do nosso pecado, para que possamos ouvir de forma estrondosa e compreensível a Sua voz. Senhor, Teu povo se coloca na Tua presença nesse instante e te roga, meu Deus, a Sua voz, a Sua fala. Fala conosco nessa noite, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Friedrich Nietzsche nasceu em 1844 e Nietzsche era de uma família cristã, inclusive o pai dele tinha sido ministro do Evangelho. Mas Nietzsche desenvolveu durante a sua vida uma certa hostilidade ao cristianismo, principalmente depois de ter estudado teologia. Ele desenvolveu uma hostilidade não só ao cristianismo, a ponto de julgar e desprezar os atos de Cristo. Dizia que Cristo tinha sido um fracassado, que veio, mas morreu numa cruz de maneira humilhante. Ele dizia que os crentes eram igualmente pessoas fracassadas, porque o cristianismo, segundo ele, não apregoava boa vontade, não apregoava autoestima. Pelo contrário, as pessoas tinham prazer em sofrimentos e tristezas. Ele dizia, isso não é uma coisa que seja natural, e que por isso mesmo ele entendia que o cristianismo era uma grande loucura. Ele pensava assim porque por vez ou outra ele encontrava na teologia uma preferência de Deus pelo fraco, pelo pobre, pelo humilde. E nesse contraste, meus irmãos, ele se pôs contra Deus ao ponto de dizer que Deus morreu e que Cristo não passava de alguém insensato que findou morrendo por uma bobagem. Não só ele pensa assim, mas ainda hoje muitos secularistas, agnósticos, humanistas pensam da mesma maneira e da mesma forma criticam os cristãos por acharem que a crença cristã é ultrapassada. Além do mais, muitos crentes já consideram as crenças cristãs ultrapassadas. Eles acham que os ensinamentos bíblicos sobre determinadas coisas que tem nas Escrituras não são mais válidos. Por exemplo, durante essa semana, o Conselho de Pastores Batistas, reunidos aqui no estado vizinho, decidiu contra a vontade da maioria das igrejas sobre a ordenação feminina
dizendo que tudo isso não passa de convenção social e que, na verdade, a Bíblia não está falando sobre isso e que isso não tem importância. Na verdade, isso é um conceito machista e ultrapassado. Notem, meus irmãos, qual é a ideia? O princípio é que o homem, de alguma maneira, não consegue compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais e se discernem espiritualmente, e o homem, como carnal, não a compreende. Mas ele qualifica essas coisas de Deus como loucura. E por não entendê-la e classificá-la como loucura, eles findam por isso rejeitando a palavra do Senhor. Mas como Deus reage diante dos homens que consideram as coisas dele loucura? Ao contrário do que muitos pensam, Deus não costuma se justificar para ninguém. E por isso mesmo ele coloca na sua palavra que Deus escolhe as coisas loucas e as coisas fracas do mundo exatamente para envergonhar os sábios e os fortes. A Bíblia então vai nos mostrar que o que acontece é que essa maneira humanista, secular, de enxergar a história, de enxergar o mundo, é tão equivocada, a ponto de que quando eles começam a entender que a vontade de Deus é loucura e que os homens se acham mais sábios do que Deus, a consequência imediata dos seus pensamentos é a falência moral da sociedade e, consequentemente, destruição dela mesma. A Bíblia nos confere, então, a honra de fazer-nos pensar de que as coisas de Deus são qualificadas em categorias diferentes. E por isso mesmo, como crente, nós deveríamos reavaliar, muitas vezes, nossa visão sobre o mundo e sobre as coisas. O texto que nós acabamos de ler foi escrito pelo apóstolo Paulo. Na verdade, essa não é a primeira carta. Nessa carta ele já faz registro de que escreveu uma primeira, essa então seria a segunda carta que ele escreve aos irmãos da igreja de Corinto. É uma igreja nova, uma igreja que foi fundada em meio a uma dificuldade por causa da própria cidade, mas é uma igreja que tem poucos anos de vida. Então, não é uma igreja madura, é uma igreja com irmãos que estão tentando se organizar, mas que em meio às confusões que eles vivem, eles não estão conseguindo enxergar o evangelho como deveriam. Paulo não critica essa igreja, pelo contrário, como um pastor amoroso, a corrige. Ele não esconde ou abafa ou deixa para lá os problemas que essa igreja possui. Pelo contrário, essa igreja tem problemas sérios com divisão, essa igreja tem problemas sérios com insubordinação, tem problemas sérios com imoralidade. Existem irmãos contratando prostitutas, existe um rapaz se deitando com a própria madrasta. Essa igreja não tem condição nem sequer de celebrar uma ceia de maneira digna, porque eles nem conseguem fazer isso. Eles têm problema com idolatria, eles têm problema com comida sacrificada a ídolos. Então, a quantidade de problema na igreja de Corinto é imensa. Nós nem precisamos falar muito nisso. Entre divisões e facções, esses irmãos brigam por todo e qualquer motivo. Mas de repente Paulo escreve essa carta para essa igreja, fundada em sua segunda viagem, nos apresentando um evangelho bem simples, fácil de ser compreendido, mas que nos aponta para o mistério de Deus em humilhar os entendidos. Notem, meus irmãos, que Paulo vai usar muito nesse primeiro capítulo a palavra chamar. Ele usa lá no primeiro capítulo, versículo 1, lá no versículo 2 ele usa novamente, no versículo 9 ele vai usar novamente, ele vai repetir agora no versículo 24. Então a palavra chamar aqui aparece o tempo inteiro. Chamados, aqueles que foram chamados. Na verdade, ele tem duas perspectivas do chamado. Primeiro, porque o Senhor comunica o seu evangelho chamando as pessoas ao arrependimento. E essas pessoas que são tocadas pelo Espírito, elas se apresentam diante do Senhor em arrependimento e conversão. Isso é um chamado. Mas também existe um chamado para uma habilidade em viver de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor nos capacita a viver conforme a sua vontade. Isso é santificação. Mas vez ou outra, a maneira como Paulo se apresenta aqui com chamados é, na verdade, com respeito à salvação. E é por isso que ele começa o versículo número 26, falando sobre a nossa vocação, o nosso chamado. Ele não está falando em vocação ministerial ou coisa do tipo. Ele está falando em ser chamado pelo Senhor para a salvação. E no versículo anterior, ele nos qualificou Deus com 4 qualidades. Ele diz que existe o poder de Deus, existe a sabedoria de Deus, a loucura de Deus, a fraqueza de Deus. E com base nessas 4 qualidades que ele apresenta lá em cima, ele então vai trabalhar a partir do versículo número 26. O que ele vai fazer no versículo 26?
Ele vai mostrar que os ímpios são completamente estúpidos, são ignorantes, porque eles não compreendendo as coisas de Deus, julgam as coisas de Deus loucas. Ele vai então mostrar que Deus humilha os ímpios. E é nisso que nós vamos meditar. Cristo envergonha os descrentes. Cristo envergonha os descrentes, em primeiro lugar, meus irmãos, versículo 26, acompanhem comigo aí. Ele envergonha os descrentes quando ele escolhe os improváveis. Versículo 26, ele diz: irmãos, reparai. O termo reparar aí, meus irmãos, e é interessante porque quando Paulo vai falar alguma coisa sempre que toca muito mais próximos pessoalmente aos irmãos, ele sempre chama os de irmãos primeiro. Então, ele chega aqui e diz: irmãos, como que dizendo, venham para perto de mim, não é ofensivo, é uma coisa boa. E ele diz: reparai. A palavra reparar é considerar com atenção, preste muita atenção nisso, avalie bem, veja isso com muito cuidado. Algumas versões da Bíblia têm uma tradução diferente, não está no imperativo, porque o verbo aqui pode ser traduzido também de uma maneira diferente. Mas a maneira como Paulo colocou é muito mais útil colocar como imperativo. Ele diz: reparai, ou seja, preste atenção. A ordem é enfática. Ele diz: olha, eu quero que vocês avaliem bem uma situação. Considerem bem. Considerem bem o quê? Considerem bem na vossa vocação, no vosso chamado. Essa igreja, meus irmãos, está enfrentando dilemas terríveis, dificuldades terríveis. E os crentes estavam olhando para essa igreja e considerando essa igreja louca por causa daquilo que eles viam nessa igreja. E Paulo diz: isso não é ruim, porque o evangelho verdadeiro é loucura para aqueles que se perdem. De alguma forma ele olha e diz: então para os descrentes, Deus envergonha os descrentes. Mas como Deus envergonha os descrentes? Primeiro, observem a maneira como vocês foram salvos. Que Paulo tenta levantar nos irmãos aqui uma compreensão sobre como Deus os salvou, para que eles entendam que não foi por métodos normais, mas pelo contrário, Deus escolheu as pessoas mais improváveis para a salvação. Deus escolheu as pessoas que nós com certeza não escolheríamos. Olha aí, versículo número 26. Considerai, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. É bem verdade que a igreja de Corinto, ela tem um problema de ego. Eles se acham muito importantes. Isso porque eles disputam em relação a dons. Eles acham que determinado dom é bom, que outro determinado dom é mais fraco. E eles vivem disputando entre si. Paulo diz: então não vamos olhar para os dons, vamos olhar para a sua salvação. Eu quero que vocês avaliem o seu passado antes da sua conversão. Quantos aqui eram sábios segundo a carne? Ele sabe que a igreja de Corinto não tinha ninguém importante. Ele sabe que na igreja de Corinto não tinha um grande professor de uma universidade romana. Ele sabe que a igreja de Corinto não tinha nenhum cientista. Não tinha ninguém com QI muito elevado. Na igreja de Corinto não tinha ninguém sábio, um filósofo. Não tinha ninguém famoso na cidade. Paulo olha para essa igreja e diz: olhem para vocês. Quem de vocês é sábio? Muitas vezes, meus irmãos, nós nos fechamos em um gueto, em um grupinho pequeno, e nos destacamos e achamos que somos especiais. Ah, não, eu sei das coisas, eu tenho conhecimento, eu sei como funcionam as coisas. Muitas vezes nós nos fechamos dentro da igreja e dizemos: eu já conheço teologia mais do que minha turma de escola dominical. Eu conheço tanto teologia quanto o pastor da minha igreja. Paulo de repente olha e diz: eu quero que vocês entendam uma coisa. Quem de vocês era sábio o suficiente para ser digno a ser chamado para Deus? Quem de vocês se considera conhecedor suficiente sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a filosofia, para poder ser convocado por Deus para o seu grupo? Ninguém tinha conhecimento suficiente em Corinto para ser qualificado, para ser chamado por Deus. Paulo de repente olha para a igreja e diz: olha a salvação de vocês. Por acaso há entre vocês muitos sábios segundo a carne? A resposta é óbvia. A resposta é não. Nós não temos ninguém da igreja de Corinto conhecido como sábio. Nós temos alguém trabalhando lá. Apolo vai ser conhecido como alguém sábio
que dominava muito filosofia, dominava muito teologia, dominava das artes de retórica e de oratória, mas a igreja em si não tinha essa habilidade. Esses irmãos não tinham tanto conhecimento ou tanta sabedoria antes da sua salvação. Paulo diz, preste atenção nisso. Segundo, quantos de vocês eram poderosos? É verdade que a igreja de Corinto tinha alguns irmãos ricos, tinha alguns irmãos com condição financeira boa, mas a pergunta que ele faz é, quem de vocês são poderosos? O grande problema é que muitas vezes nós olhamos para dentro da igreja e dizendo, entre os pobres eu sou mais rico. E quando entre os pobres nós somos os mais ricos, começamos a achar que nós somos ricos. Paulo diz, olha para essa igreja, veja o mundo lá fora. Quando você era escolhido, quando você era chamado, você estava contado entre os poderosos dessa cidade. Não existia na igreja de Corinto ninguém poderoso na cidade. Não tinha nenhum irmão desse que detivesse poder político em Corinto. Nenhum irmão da igreja de Corinto, antes da sua salvação, tinha algum privilégio especial na cidade de Corinto. Eles não eram poderosos. Terceiro, Paulo pode dizer agora, ok, você está dizendo que então tem dinheiro hoje, você é rico. Só que não basta ser rico, notaram isso? Qual foi a grande dificuldade que as pessoas enfrentaram durante a Idade Média? É que surgiu uma classe média que trabalhou muito, que começou se tornou comerciante e foram chamados de burgueses. E os burgueses tinham uma dificuldade terrível, porque de repente o burguês tinha mais dinheiro do que o próprio nobre, que tinha um grande castelo que estava falido, mas o burguês não tinha educação. O burguês não tinha frequentado escolas, não tinha frequentado universidades, ele não tinha cultura, ele não sabia se portar numa mesa, ele não era convidado para festas porque ele não tinha título de nobreza. Muitos deles compraram títulos de nobreza. O que Paulo está dizendo aqui é, quantos de vocês tinham títulos de nobreza? Pode ser que vocês digam, não, mas hoje eu sou rico. Ele diz, mas nenhum de vocês tem sangue azul. Nenhum de vocês tem título de nobreza. Nenhum de vocês trouxe consigo um título de nobreza. Notem, ele coloca essa igreja lá embaixo. Ele dá um banho de realidade nessa igreja, dizendo, entenda, Deus, ele envergonha os ímpios, Deus envergonha os descrentes, porque ele escolheu exatamente as pessoas mais improváveis em Corinto. Você acha, se você fosse organizar uma igreja, uma comunidade para a pregação do evangelho, quem você escolheria na cidade, podendo você escolher qualquer pessoa? Você ia chegar em algum lugar pequeno, pobre, sujo, escolher alguém, ou você ia direto para Paz Mendonça? Para onde você ia? Você ia procurar onde? Lá no Shopping Guararapes ou no Rio Mar? Hã? Notem como é loucura. O Senhor diz, vocês não tinham habilidades, vocês não tinham conhecimento, vocês não tinham poder, vocês não tinham nobre nascimento, vocês não tinham as qualificações que hoje vocês julgam importantes. E Deus humilha o ímpio exatamente quando Ele escolhe as pessoas mais improváveis do mundo para a sua obra. Cristo começa a escolher 12 homens para instruir de perto, para que esses 12 homens mudassem o mundo. Primeiros homens que Ele escolhe não são filósofos. Os primeiros homens que Ele escolhe não são doutores na lei, não são fariseus, não são sacerdotes. Primeiros homens que Ele escolhe não é da corte do palácio de Herodes. Os primeiros homens que Ele escolhe são pescadores rudes de um lago. Escolhe esses homens. A partir daí a escolha é esquisita, porque Ele escolhe pessoas desprezadas. Logo após escolher pescadores, Ele escolhe um cobrador de impostos, alguém que não tinha uma boa reputação. E Ele vai escolhendo sempre assim, pessoas indignas, pessoas que não mereciam. Paulo diz, e Deus costuma fazer isso para envergonhar os ímpios, porque essa não é a lógica dos ímpios. Paulo diz, vocês vivem discutindo, brigando. Ok. Vocês têm pessoas importantes entre vocês. Eles tinham, por exemplo, um homem chamado Estéfanas, que era uma pessoa proeminente na cidade. Tinha dois outros chamados Crispo.
e Sóstenes, que eram ex-presidentes da sinagoga da cidade. Tinha um homem chamado Gaio, que provavelmente tinha dinheiro. Tinha um outro chamado Erasto, que chegou a ser tesoureiro da cidade. Mas o que Paulo coloca agora, de repente, entendam, as suas qualificações não eram suficientes para a vossa vocação. Deus escolhe aqueles impróprios para envergonhar os ímpios. Em segundo lugar, versículo 27 e 28. Cristo envergonha os descrentes quando ele escolhe os impróprios e quando ele escolhe os indignos. Veja, versículo 27. Pelo contrário, Paulo agora usa, meus irmãos, uma expressão bem forte. Na sua Bíblia, quando aí tem pelo contrário, muitas vezes não aparece de forma tão dura. Mas no grego isso é muito duro. É um contraste terrível. Ele diz, pelo contrário, ao invés de Deus escolher as pessoas mais qualificadas e próprias para o trabalho, não. Olha aí, ele diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Paulo vai usar agora um método de escrita chamado contraste e repetição. Ele repete muita coisa do que ele falou no versículo anterior, mas faz com isso contraste com o anterior. Ele então, nesse contraste, diz, Deus escolheu envergonhar o mundo. E ele escolheu envergonhar o mundo quando ele escolheu as coisas loucas do mundo. Ele faz isso, meus irmãos, pelo simples fato de que ele é soberano. Ele faz isso porque ele tem o direito de fazer isso. O texto nos apresenta o fato de que o Senhor escolheu pessoas que nós nunca escolheríamos, muito pelo contrário. Quer ver só? Paulo salvou um homem chamado Saulo, vindo da região de Tarso. Extremamente conhecedor da teologia judaica, um homem fervoroso e judeu. A minha pergunta para você é, tem coragem de evangelizar um Saulo? Você tem coragem de chegar para pregar o evangelho para ele? Ninguém teria coragem de evangelizar um Saulo. Porque Saulo, ele perseguia a igreja, ele tinha prazer na morte dos cristãos, ele jogava cristãos na cadeia. Ele diz, eu cooperei com a morte de um dos cristãos. Um homem chamado Estevão. Mas de repente, Deus se utiliza da loucura da situação e muda completamente, porque transforma esse perseguidor da igreja em o maior missionário da história da igreja. Isso é loucura. Se fosse para eu escolher, eu diria, não, Saulo não é legal. Saulo não é um personagem interessante. Porque o que tudo indica, Saulo vai ter problemas sérios de saúde, isso vai dificultar a sua vida. Segundo, Paulo não é uma pessoa que fala bem. Ele próprio vai dizer mais tarde que a fala dele não é boa. Para o que tudo indica, ele não prega direito. Então não é um bom pregador. Então não dá para escolher uma pessoa assim. Se fosse para escolher, escolheria o professor dele. Ele aprendeu aos pés do maior judeu de Jerusalém. Ele escolheria o professor dele, muito mais capacitado, muito mais erudito, uma melhor oratória, um homem extremamente preparado. Não. O texto diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus governa soberanamente. Um pensador romano chamado Sêneca diz uma coisa interessante. Ele dizia, é uma loucura o que os cristãos fazem. E ele considerava a maior loucura que os cristãos faziam tirar um dia na semana para não fazer nada, chamado sábado. Ele dizia, isso é loucura. Isso é um absurdo. O motivo era simples. Os romanos não tinham o conceito de semana. Eles não pensavam numa semana. Não contavam os dias como nós. Para eles não fazia diferença nenhuma um dia do outro. Então eles trabalhavam de sol a sol, de domingo a domingo, sem nenhuma dificuldade. Sêneca dizia, isso é um absurdo. Nós queremos ficar ricos, nós queremos prosperar. E o que é que esse pessoal faz? Toda semana, a cada 7 dias eles tiram um dia para dedicar ao Deus deles, e eles não trabalham nesse dia. Isso é para quem quer ficar pobre. Isso é loucura. Vejam, um filósofo, pensador romano, chega e diz, é loucura 7 dias e 1 para descanso. O sábado, meus irmãos, era insensatez para os sábios naquela época. Paulo diz, Deus escolheu então as coisas loucas. Mas Deus não só escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes.
Interessante como, de alguma maneira, nós queremos aparentar força, habilidade, virilidade. Nós queremos o tempo inteiro demonstrar coragem, disposição. Quando nós vamos fazer uma entrevista de emprego, a primeira coisa que nós tentamos demonstrar é segurança. É ser alguém que é confiável, que tem uma habilidade própria, intrínseca a si mesmo. O cristianismo faz exatamente o oposto. Ele nos habilita a sermos fracos. Quer ver só um exemplo? Bem-aventurados os mansos. Se eu disser que alguém é alguém manso, você diria que ele sobreviveria no nosso mundo? Ou quantos jovens colocam lá no Facebook deles: eu sou um good boy, eu sou um homem de Deus, eu sou um rapaz educado. Quantos rapazes, quando estão junto com os outros, dizem: eu sou uma pessoa gentil? Essas não são habilidades que o mundo considera importantes, pelo contrário, ele diz: essas coisas mostram que você não está apto para viver no mundo. Pelo contrário, você não pode ser assim, você tem que ser agressivo, tem que ser forte, tem que ser corajoso, tem que ser potente. A Bíblia ensina exatamente o oposto. Ele diz: você tem que ser resignado, você tem que ser manso, você tem que ser humilde. Paulo diz: o Senhor escolheu as coisas fracas, exatamente para envergonhar os fortes. Mas não só as coisas fracas. O texto diz: Deus escolheu as coisas desprezíveis. Olha aí, versículo 28. Interessante porque toda vez que Paulo usou a ideia de coisa, isso dá a ideia de algo sem significância nenhuma, algo completamente desprezível. E agora ele parece até redundante. Ele diz: coisas desprezíveis, coisas humildes e desprezadas, aquelas que não são. E ele abaixa mais o nível. Ele diz: Deus escolheu coisas, personalidades completamente apagadas. Deus escolheu personagens que não tinham futuro nenhum. Eu sei que tem alguns professores aqui, e professor tem uma habilidade de enxergar o futuro. O professor, ele olha para uma sala, e geralmente ele olha para a sala e diz: esse tem futuro, esse aqui não tem tanto. Não é? A gente tem a habilidade de enxergar e discernir diante da situação, dizendo: esse camarada aqui, ele tem potencial, ele vai crescer, ele vai trabalhar nessa área. Esse outro não, ele vai trabalhar mais nessa área aqui, ele não tem tanto potencial. Não só por uma questão de habilidade intelectual, mas até por disposição. Muitos alunos têm inteligência, mas não têm coragem. Muitos outros têm habilidades, mas estão preguiçosos. Então, se o preguiçoso vai sempre comer fruto da sua preguiça. Então, ele é inteligentíssimo, mas é preguiçoso, vai passar fome do mesmo jeito. Paulo chega agora e diz: se você fosse escolher numa sala para aqueles que deveriam te acompanhar, você escolheria os mais fortes, os mais habilidosos. O texto diz, de repente, diz: Deus escolhe o que é mais desprezado. Olha o que é que Deus faz. Manda o seu filho da glória nascer na terra, e o berço que escolhe para esse filho é uma manjedoura, completamente desprezado. Manda o Senhor do universo para a terra, e ao invés dele nascer numa família nobre, ele nasce numa famíliazinha apagada lá do interior de Israel, numa cidadezinha tão pequenininha que o pessoal dizia: não sai nada que preste de lá. Nunca teve um profeta de lá, nunca ninguém importante se levantou de lá. Aquilo de cidade não interessa. Ele manda o rei do universo para a terra, e ele vem pobre, sem nenhum recurso, a ponto de tudo que ele possuía ser de outra pessoa. Ao contrário do que Ana Paula Valadão disse, que jumento era uma Ferrari naquela época. Ok, se Jesus andou de Ferrari, mas a Ferrari não era dele. Porque o texto diz muito bem que o jumentinho não era dele. O jumentinho foi encontrado. Pegaram o jumento na entrada de Jerusalém. Meus irmãos, o rei do universo foi mandado para morrer. Mas ele poderia ter morrido uma morte tranquila, no leito da sua casa, aos 90 anos de idade. Mas não. Ele morre no auge da sua existência, no período mais produtivo da sua vida,
aos 33 anos de idade, com a morte mais cruel que havia naquela época. Deus escolhe as coisas fracas e desprezíveis para envergonhar os fortes. Ele faz isso porque ele tem propósito, ele tem intenção, ele sabe o que ele quer fazer. Ele escolhe essas coisas desprezadas para reduzir a nada as outras coisas. Quando Deus escolhe essas coisas que nós não escolheríamos, nós notamos como nossas escolhas são absurdas e desprezíveis. Ele diz, isso é para reduzir as coisas a nada. Por isso, versículo 29, para encerrar. Cristo envergonha os descrentes quando escolhe os impróprios. Cristo envergonha os descrentes quando escolhe aqueles que ninguém escolheria. Mas Cristo envergonha os descrentes quando escolhe aqueles que não tinham glória nenhuma. Por que Deus faz isso? Por que Deus escolhe exatamente o que não presta? Por que Deus escolhe exatamente as coisas mais fracas? Por que Deus escolhe exatamente as coisas mais indignas? Versículo 29. Versículo 29 começa com a fim de quê? Propósito. A fim de quê? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Paulo diz, Deus tem um motivo para fazer isso. Se Ele escolhesse você pelas suas habilidades, pelas suas capacidades, você teria um motivo de orgulho. Você poderia dizer, não, Deus me escolheu, porque eu sou habilidoso. Quer ver o pior mal que fizeram para os seminaristas? O pior mal que fizeram para aqueles que vão para o seminário é chamar seminarista de nata da igreja. A primeira coisa que você escuta quando você entra no seminário e que os pastores chegam lá e dizem, vocês são o meio que tem de melhor na igreja. Vocês são a nata da igreja. Vocês são o melhor potencial da igreja. Vocês são as pessoas mais especiais da igreja. Vocês foram chamados. Mentira absurda! Esses são os mais indignos da igreja. Nenhum pastor foi digno do ministério para o qual ele foi vocacionado. Nenhum tinha habilidade suficiente para isso. Nenhum tinha capacidade intrínseca nele para ser isso. Pelo contrário, estes eram os mais fracos da igreja. O texto nos diz, meus irmãos, é que Deus faz isso para rebaixar o nosso ego, para estourar o nosso balãozinho de glória, para dizer simplesmente para você, você não tinha capacidade nenhuma, você não tinha beleza nenhuma, você não tinha qualidade nenhuma, e Deus te escolheu para envergonhar os ímpios. Está se orgulhando de quê? Está se achando o máximo por quê? Você não é especial. Você não é importante. Você não é indispensável. Deus te escolheu para a glória dele e não para a sua glória. Nós somos vasos inúteis. Nós somos vasos pequenos, mas que Deus resolveu nos usar. Nós somos vasos de barro, para que a glória não esteja no barro, a glória esteja no que está depositado nesse vaso. O precioso é o que está dentro, não o que está fora. O texto diz, Deus fez isso, escolheu os bastardos, Deus escolheu as prostitutas, Deus escolheu os indignos deste mundo, os fracos desse mundo, para envergonhar os ímpios, porque Ele queria mostrar a sua glória. Por isso mesmo, a gente dizia lá no seminário o seguinte, não dá para fazer nenhum filme no seminário, porque no seminário só tem artista. Como só tem artista, não ia ter nenhum coadjuvante, não ia ter figurante. E como não tem figurante, não dá para fazer filme. Simples, porque todos queriam ser estrela. O texto nos mostra, nós não somos estrelas. Pare de querer ser estrela na igreja. Entenda, o Senhor não te chamou porque você é uma estrela. O Senhor te chamou porque Ele quer que você brilhe a luz dEle. Versículo 30. Paulo diz, depois dele nos baixar a bola, dizer, olha, Deus escolheu o que não presta. Ou seja, você é raspa de tacho. Você é aquele pegado de panela. Pegado de panela não vai para a mesa principal. Pegado de panela a gente raspa em casa. Diz, você foi raspa de tacho.
Mas para que você não fique de cabeça baixa, lá sempre diz, o pastor disse que a gente não presta. Então, para que você não fique tão baixo, Paulo chega agora no versículo número 30 diz, mas vós sois dele. Nós somos indignos, somos inglórios, nós somos desprezíveis, mas Deus nos escolheu contra as perspectivas do mundo, nos escolheu contra a lógica do mundo, nos escolheu contra a lógica dos sábios, nos escolheu contra a lógica de todas as pessoas do mundo. Deus escolheu a você e a mim, não merecedores, indignos, ele diz, mas vós sois deles. Vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Paulo de repente olha para a obra de Cristo e diz, ele fez isso em nós, ele se tornou sabedoria a nós, ele nos concedeu a graça de compreendermos os mistérios do universo. Qualquer professor da universidade é menos sábio do que um cristão com a Bíblia na mão. Aquele que tem intimidade com Deus e com a sua palavra, tem muito mais sabedoria do que todos os filósofos juntos. Ele consegue discernir muito melhor o mundo à sua volta e as pessoas que o rodeiam do que qualquer psicólogo que possa existir ou sociólogo que possa existir. O que o texto diz é, Deus constituiu em Cristo sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele constituiu para nós a graça de podermos contemplar a sua obra e fazermos parte da sua obra. Mas para que você não comece a dizer, então isso é importante agora, de novo. Não, outro balde d'água, versículo 21. Paulo agora vai citar Jeremias. Ele cita Jeremias e ele diz agora aqui, olha, aquele que se glorie, faz o quê? Pode se gloriar? Claro, pode se gloriar. Mas glorie-se no Senhor. Ele chega agora e diz, vamos se gloriar em você mesmo. Não ache que você é uma pessoa especial na igreja. Não ache que você é alguma coisa especial no reino de Deus. Não, pelo contrário. Deus não escolheu grandes homens. Deus escolheu homens indignos. Quer ver um dos homens mais indignos que você pode pensar? Não sei se você conhece a história de um homem chamado Isaac Newton. Isaac Newton era um comerciante de escravos. Ele tinha um navio negreiro. E o que ele fazia era trazer escravos para os Estados Unidos. E ele fez isso a vida toda. Comerciante de escravos, meus irmãos, não é alguém carinhoso, gentil e bondoso. Pelo contrário. Ele era um comerciante e ele trazia mercadorias de fora. Então ele enchia o porão do navio com pessoas. Amontoava mesmo. E essas pessoas passavam dias, até meses viajando, sem se mexer, uma do lado da outra. Se por um acaso um adoecesse, não ia tratar, porque não valia a pena tratar a doença de um negro que estava lá dentro. Porque enquanto você tratasse, ele podia infectar outros. O que é que você fazia com um negro doente? Joga no mar. Simples, joga no mar. É melhor perder um do que ele contaminar o restante. Muitos deles morriam no caminho, muitos poucos chegavam, e quando chegavam debilitados, porque se a viagem demorasse mais do que o normal, e a comida começasse a ser reduzida, a comida era cortada dos escravos e não dos funcionários. O navio precisava continuar navegando. Mas um dia, Isaac Newton se converteu. E quando você encontra um homem desse jeito, convertido depois de ter feito desgraças e misérias na vida inteira, você pode pensar, como é que pode um negócio desse? Ele escreve um hino chamado Maravilhosa Graça, dizendo como é grandiosa a graça de Deus, que escolheu aquele miserável ali. O Senhor escolheu para que ele nunca conseguisse viver a sua vida se orgulhando. Pelo contrário, ele teve vergonha para o resto da vida. Mas no final da vida dele, já perto de morrer, ele disse uma frase bonita. Ele disse o seguinte: minha memória já não é tão boa. Já esqueci de muita coisa. Mas de uma coisa ainda me lembro. Eu sou um pecador terrível. E a graça de Deus é imensa.
É isso que nós precisamos compreender, meus irmãos. Quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. Foi o Senhor que fez tudo. Foi o Senhor que providenciou a salvação. Foi Ele que te salvou em Cristo. Daí a ideia do Senhor entendam, Deus simplesmente subverteu toda a ordem da sociedade, escolhendo exatamente quem não prestava, você e eu. Então nós somos alegres, nós somos felizes, porque somos eleitos, somos escolhidos de Deus, não por méritos nossos, mas toda honra e toda glória seja dada a Deus. Última quinta-feira, nós estudamos sobre os crentes nos céus, glorificando a Deus. E nós vimos como essa multidão vestida de branco diante do trono do Senhor no dia do juízo, não simplesmente chega e diz, eis aqui um povo vitorioso. Pelo contrário, eles dizem, glória seja dada ao Senhor que está no trono, glória seja dada ao seu Cordeiro, a Ele pertence a salvação. Seremos salvos pela graça e não por méritos nossos. Quando chegamos a essas conclusões, meus irmãos, nós vemos como nós somos ridículos e como nós nos amoldamos à maneira do mundo de pensar. Nós começamos a achar, de uma hora para outra, que nós somos importantes na igreja, que nós somos importantes para o reino de Deus. Nós começamos a achar, de uma hora para outra, que nós temos habilidades especiais, que nós temos qualidades que nem nós mesmos víamos, mas que Deus uma hora viu. Nós achamos que somos pessoas importantes. Deus nos olha e nos enxerga de uma maneira especial, não porque nós somos especiais, mas porque Deus resolveu envergonhar os ímpios. É por isso que os filósofos olham para a igreja e dizem, veja que banda de ignorante, pessoal alienado, não é? Esse pessoal não entende das coisas. Eles ficam lá, só canta, ora, canta, ora. Esse povo é meio louco. Claro. Porque a Bíblia nos ensina de que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. O que é que eles não entendem? É porque eles entendem como loucura o que Deus considera como sabedoria. E a sabedoria de Deus está em escolher você e eu. Nós, indignos, impróprios, sem nenhuma glória, nos escolheu para que nós hoje nos juntássemos aqui à noite, não para dizer, olha que povo lindo que o Senhor escolheu. É nada. Olha que povo feio que Deus escolheu. Mas olha que Deus lindo escolhendo um povo feio desse. Olha que Deus maravilhoso escolhendo a mim, um ceboso. Olha que Deus maravilhoso escolhendo a você, bando de ceboso. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é bom. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que esse seja sempre, meu Deus, meus irmãos, a nossa mensagem. Que essa seja sempre a nossa compreensão. Não somos dignos, mas Deus resolveu envergonhar os ímpios. E para isso, escolheu a mim e a você, para que Ele seja a única estrela, Ele seja o único astro, Ele seja a única pessoa especial em meio desses irmãos pobres que somos nós. Que Deus tenha misericórdia de nós.